E aí pessoal, tudo bem? Vamos estudar a lição? Eu quero primeiramente agradecer todas aquelas pessoas que tiveram o trabalho de assistir, né? E ao mesmo tempo compartilhar, e algumas pessoas comentaram. Mas eu quero pedir logo no começo para que você compartilhe essa lição, para que outras pessoas possam também se interessar em continuar estudando a lição com a gente. Agora, veja bem, nós não estamos estudando a lição, estamos comentando a lição. Lembra que eu falei? A lição é para ser estudada. Se você não conseguiu, eu vou tentar colocar um link aqui para que você possa baixar a lição, para que você possa estudar a lição. Porque o que nós fazemos e que outras pessoas fazem é comentar alguma coisa da lição. E isso tira da gente o privilégio de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus e de abrir e entender o que Deus quer falar para nós a cada dia que estudamos a lição. Tá bom? Então compartilhe, estude a lição, faça um plano para que esse trimestre você consiga continuar aprendendo, porque nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Tá bom? E a lição dessa semana vem justamente falando entre os candelabros. Quando falamos que está entre os candelabros, é justamente a aparição de Jesus. Nós podemos nos remeter ao salmista, que ele falava assim: certamente Deus é bom, e bom para os puros de coração. Mas ele quase se enfraqueceu, ele diz, que quando ele viu que os ímpios prosperam. E às vezes nós vemos isso também. Você nunca se perguntou por que aquela pessoa que não segue a Deus, por que aquela pessoa que está distante de Deus prospera e nós que estamos do lado de Deus trabalhando, nos esforçando, continuamos sempre sofrendo atribulações? O interessante é que o salmista fala nos Salmos, ele fala assim: mas meu coração pulou quando eu entrei no santuário e pude descobrir o que vai acontecer com os ímpios. Você já reparou? Na lição dessa semana nós justamente vamos estar falando sobre os candelabros. Por quê? Porque quando João tem a visão de Jesus, ele está envolto em muitas luzes. E quando a sua vista começa a esmorecer, ele pode até ver e vislumbrar Jesus vestido e aos meios do candelabro. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas preste atenção. A lição dos jovens vem contando a história justamente de um personagem da literatura, que é Sherlock Holmes. Quem não gosta de uma ficção dedutiva para esclarecer alguns crimes? É interessante você ver que quando você vai trabalhando ali com aquele personagem, você vai entendendo todas as astúcias que ele pode ter para elucidar um crime. E no seu primeiro livro ele diz que nós temos que desembaralhar todos os acontecimentos para que esse possa ser um fio para reconstituir e finalizar e descobrir realmente o que aconteceu. E isso nós podemos aplicar no livro de Apocalipse. Nós temos que desenrolar, nós temos que justamente fazer com que isso fique claro aos nossos olhos. Quando João estava na ilha de Patmos, e a propósito, a ilha de Patmos hoje é uma das ilhas tão pequenas que o seu tamanho é até inexpressivo, e você pode pensar numa ilha enorme, mas olha só, ela é uma ilha de 10 km de comprimento e tem aí seus 8 ou 6 km de largura. Uma ilha que praticamente ia ser ínfima na história se nada tivesse acontecido. Mas foi nesse palco que Deus escolheu para nos trazer a revelação. A ilha de Patmos hoje ela é uma ilha que foi levada assim para um movimento turístico. Mas teve muitas outras coisas que aconteceu lá. Hoje em dia tem até resorts
lá, que o pessoal vai e faz os, os seus finais de anos aí, passa as férias. E isso é tão interessante porque existe na ilha de Patmos uma caverna, e as pessoas acreditam que nesta caverna João ficou. E ele ficando nessa caverna, muito provavelmente ele recebeu várias revelações ali. E isso tudo implica que é um atrativo para que as pessoas estivessem lá. Para você ter uma ideia, isso é tão importante na história, porque ela foi até invadida, ela foi colonizada, mas quando João ainda era vivo, no ano 95, no primeiro século, não era nada assim. Ela era só um pedaço de terra rochoso, aonde que o seu imperador jogava lá justamente quem? Os seus prisioneiros de guerra. E como era uma praxe, era comum eles querer ser adorados como um deus, o imperador já tinha esse conceito nessa época, ele queria sumir com toda e qualquer ramificação religiosa. Por isso que ele muito provavelmente jogou João nessa ilha, já velhinho, com seus 95 anos, para que lá ele falecesse, para que lá ele morresse, e não fosse um empecilho para que as pessoas o adorassem. E muitas pessoas que não adoravam o imperador eram perseguidos, eram martirizados e eram mortos em praças públicas como exemplo. Agora a ilha de Patmos foi um palco para que eu e você tivéssemos a mensagem que nós temos na mão hoje. Essa mensagem justamente esclarece o que nós temos que levar em consideração. Existe a consideração histórica. O que isso significa? Significa que as profecias contam e as profecias sabem. O livro de Apocalipse é mais um livro de profecias. E as profecias podem relatar algo que aconteceu no passado, algo que acontece no presente e algo que vai acontecer no futuro. Por isso que quando nós começamos a estudar a lição, você tem que sempre levar em consideração que João está exilado. E nesse exílio ele tem a oportunidade de se encontrar com o seu amigo. Por mais que Jesus brilhou naquela visão que ele teve, por mais que Jesus brilhou, por mais que seu corpo tivesse sido transformado e glorificado, por mais que seus pés reluzissem como bronze, o seu peito como uma coraça, os seus olhos brilhando como fogo, João reconheceu a voz. Você é capaz de reconhecer a voz de Jesus falando com você a cada dia? Você é capaz de reconhecer que Ele quer te trazer uma mensagem a cada ponto que nós estudamos, a cada momento que abrimos a Sua Palavra, a cada versículo, a cada capítulo, Ele quer falar com você? Da mesma forma que Ele quer falar com você, Ele quer te ouvir também. Por isso que o importante é você sempre ler a Palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Agora, quando João viu aquele homem vestido de glória e ele pôde reconhecer a sua voz, ele caiu como morto por terra. Muito provavelmente querendo abraçar, querendo contar a história, não esboçou nele qualquer reclamação. Senhor, olha como estou velhinho, e olha como as coisas se passaram, e olha como está a nossa vida aqui. Mas ele simplesmente falou: eu estava em Patmos por causa do Evangelho. Você já se viu às vezes perseguido por causa do Evangelho? Eu acredito que você, com o dia a dia, com os acontecimentos na história, principalmente aqui no Brasil, você vai falar assim: Paulo, eu não sofro perseguição. Eu simplesmente vejo que as coisas estão acontecendo, mas talvez por causa do momento político que nós estamos vivendo, existe uma dificuldade muito grande de emprego. Talvez aquela promoção que eu tanto almejo demore a sair porque eu simplesmente não tenho condição de melhorar os meus estudos e ao mesmo tempo galgar algo melhor. E talvez as pessoas me olham diferente
porque eu não tenho uma aquisição financeira muito boa. E você não percebe que todas essas coisas pode ser uma perseguição. Você pode ver que quando nós falamos em perseguição, você nunca vai entender que é o inimigo de Deus trabalhando para que você não receba o que é teu por direito. Você vai ver que o inimigo de Deus fica justamente colocando empecilhos para que você ache que você não é melhor do que você é. E o pior, ele fica colocando pessoas até mesmo próximo a você, próximo à sua comunidade e até mesmo dentro do seu lar para despertar em você a inveja por outras pessoas. Muito importante nós entendermos que Satanás não está feliz porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, todas aquelas pessoas que estão tentando se aproximar de Deus, tentando se aproximar de Jesus, tentando ouvir a sua voz, Satanás ataca veementemente. Para quê? Para que você não tenha isso no coração. E essa é a história da lição desta semana. Por isso que você tem que prestar atenção nas entrelinhas. A profecia é dada justamente para aquelas pessoas que estavam naquela época, para todas aquelas ilhas, e eu vou tentar colocar o nome das igrejas aqui do lado, para que você possa entender, porque quando Jesus apareceu para ele, ele falou: João, escreve tudo o que você vir e tudo o que você ouvir, escreve para que as pessoas possam entender o que está acontecendo e o que vai para acontecer. A primeira lição que nós podemos entender é que Deus, Jesus, através da sua palavra, revelou para as pessoas o que aconteceria na época de Éfeso. Por que você falou Éfeso, Paulo? Ou na época de Éfeso? Porque as cartas foram dadas para a igreja. Essas igrejas eram igrejas reais que estavam acontecendo ali naquele movimento. O nome Éfeso é um nome assim alusório a uma cidade. Não tem um fundamento, mas é algo espontâneo que muito provavelmente aconteceu naquela época. Éfeso era uma cidade muito grande, com mais ou menos 250 milhões de pessoas naquela época. Era a terceira ou segunda maior cidade do período da história romana. Por quê? Porque ela estava grande, ela era enorme. E muito provavelmente ali a pregação tinha se espalhado de forma muito rápida e muito fervorosa. Por isso que quando Jesus começa, no capítulo 2 do livro de Apocalipse, falar o seu primeiro alerta, ele fala para Éfeso: Éfeso, conheço as tuas obras e sei que você perdeu o seu primeiro amor. Por isso que eu falo para você, estude, leia, se envolva com a lição dessa semana ou com as lições desse trimestre, porque ela vai ser muito importante para a nossa vida. Quando Jesus fala, ele fala justamente para João: João, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o único. Eu venci a morte. E João viu um ser brilhante, poderoso, que tinha algumas características. Essa característica maior era justamente que ele estava andando em meio aos candelabros. E quando ele anda em meio aos candelabros, significa que é algo muito importante. E ele não conseguia entender esse mistério. Além do mais, Jesus tinha na sua mão também 7 estrelas. E ele mesmo relata isso para João. João, para que você entenda o mistério, eu vou contar para você. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. E as estrelas que estão na minha mão são mensagens, são mensageiros. Quando nós pegamos ali o livro do Apocalipse e começamos a entender o seu ponto de vista cultural e o seu ponto de vista é que nós vamos aprender que cada um tem o seu significado. O próprio livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, fala que a estrela
são os anjos, e anjos quer dizer mensageiros. Então ele justamente vira e fala ao anjo da igreja de Éfeso, ou em outras palavras, ao mensageiro da igreja de Éfeso, João, escreve, porque eles perderam o primeiro amor. Eu conheço as obras. Você pode entender o que estava acontecendo naquele período? Eles aceitavam a mensagem, eles corriam falando que Jesus estaria às portas voltando e que ele tinha ressuscitado, mas por uma imposição do imperador eles começaram a se esconder, com medo da morte, com medo da perseguição, com medo da tribulação. O que eles fizeram? Eles começaram a deixar de lado o que eles sentiam logo quando eles conheciam a palavra de Deus. Você já pensou que isso era a mensagem para aquele período, naquele tempo? E olha como a profecia é importante. Você acha que isso não é importante para cada um de nós? Você se lembra quando você conheceu a mensagem de um Jesus Cristo que te salvou? De um Jesus Cristo que te transformou? De um Jesus Cristo que colocou paz na sua vida, que colocou harmonia em seu lar, que mudou talvez a sua vida, que era uma pessoa chegada a algumas outras coisas que às vezes nós não pensamos, e muitas pessoas que podem estar assistindo e compartilhando estavam envolvidas em bebidas, em drogas, em alguns atos que, quando ele encontrou Jesus, ele justamente transformou a sua vida. E com todo o fervor começou a contar, começou a falar, começou a expor o seu coração para aqueles amigos. E hoje ele já se encontra mais tranquilo, mais calmo, e às vezes até esquece de orar de manhã. Queridos, a lição da escola sabatina é justamente por isso. Por isso que eu volto a afirmar aqui com você. Deus tem um plano para mim e para a sua vida. Ele muito provavelmente quer que nesse período da história você entenda que você pode estar deixando de lado o seu primeiro amor. Não é aquele amor platônico, mas aquele amor que você realmente se envolve. Não é aquele amor apaixonado que é uma explosão, mas é aquele amor que é constante, é aquele amor que é real. A lição prática que aconteceu na vida de João é a mesma lição que nós temos que colocar na nossa vida. A lição dos jovens termina falando assim: há uma lição muito prática na experiência de João, que podemos aplicar. Seja qual for o nosso deserto, precisamos continuar avançando com Jesus. Estou falando muito mais do que um compromisso diário de orar e dedicar momentos de devoção pessoal. Estou falando do fundamento da nossa vida. O fundamento da nossa vida tem que estar justamente com Cristo. O fundamento da nossa vida tem que estar justamente ao lado de Jesus. A cada momento, momentos bons, momentos ruins, mas nós temos que entender que Ele nos conclama nessa semana para que voltemos ao quê? A ter o primeiro amor. Porque Ele conhece as nossas obras e Ele quer nos salvar. Vamos orar? Querido Pai, te agradecemos pelo estudo dessa semana, que possamos continuar avançando e que possamos entender que somente contigo possamos alcançar as mansões celestiais. Perdoe os nossos pecados, mude a nossa atitude, faça que possamos entender que o Senhor se move no meio de nós e está justamente nos guiando a estarmos mais perto de Ti. Perdoe os nossos pecados. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Conto com você. Compartilhe essa mensagem, passe para as pessoas e vamos juntos estudar a lição.